Daniel, capítulo 4. Tigual. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. 2. Pareceu-me bem fazer notorios os signais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. 3. Quão grandes são os seus signais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. 4. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescente no meu palacinho. 5. Tive um sonho que me espantou, e as imaginações na minha cama e as visões da minha cabeça me turbaram. 6. Por mim, pois, se fez um decreto para introduzir à minha presença todos os sabios de Babilonia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. 7. Então entraram os magos, os astrólogos, os chaldeus e os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. 8. Porém, por fim, entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Belteshazzar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o espírito dos deuses santos. E eu contei o sonho diante dele. 9. Belteshazzar, príncipe dos magos, pois eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum segredo te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. 10. Eram, pois, as visões da minha cabeça na minha cama. Eu estava vendo, e eis uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. 11. Crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu, e foi vista até a extremidade de toda a terra. 12. A sua folhagem era formosa e o seu fruto muito, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela as bestas do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. 13. Estava vendo nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu. 14. Clamando fortemente e dizendo assim: cortai a árvore e decotai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se as bestas de debaixo dela e as aves dos seus ramos. 15. Porém o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com atadura de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com as bestas na grama da terra. 16. Seja mudado o seu coração, que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de besta, e passem sobre ele 7 tempos. 17. Esta sentença é por decreto dos vigiadores, e este mando por dito dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer, e até ao mais baixo dos homens constitui sobre eles. 18. Isto em sonho vi eu, rei Nabucodonosor. Tu, pois, Belteshazzar, dize a interpretação, porque todos os sabios do meu reino não puderam fazer-me saber a sua interpretação, mas tu podes, pois há em ti o espírito dos deuses santos. 19. Então Daniel, cujo nome era Belteshazzar, esteve atônito quase 1 hora, e os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei e disse: Belteshazzar, não te espante o sonho nem a sua interpretação. Respondeu Belteshazzar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação aos teus inimigos. 20. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até ao céu, e que foi vista por toda a terra. 21. E cujas folhas eram formosas, e o seu fruto muito, e em que para todos havia mantimento, debaixo da qual moravam as bestas do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu. 22. Esta árvore és tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte, e a tua grandeza cresceu e chegou até ao céu, e o teu domínio até à extremidade da terra. 23. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo, que descia do céu e disse: cortai a árvore e a destrui, porém o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com atadura de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com as bestas do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. 24. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu senhor. 25. A saber, lançar-te-ão de entre os homens, e a tua morada será com as bestas do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e os dá a quem quer. 26. E quanto ao que foi dito, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino te ficará firme, depois que tiveres conhecido que o céu reina.
27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades usando de misericordia com os pobres, se porventura houver prolongação da tua paz. 28. Todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. 29. Porque ao cabo de 12 meses, quando andava passeando sobre o palácio real de Babilonia. 30. Falou o rei e disse: porventura não é esta grande Babilonia que eu edifiquei para a casa real, com a força da minha potência e para a glória da minha magnificência. 31. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. 32. E te lançarão dentre os homens, e a tua morada será com as bestas do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá quem quer. 33. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi lançado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas da guia, e as suas unhas como as das aves. 34. Mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre terno, e cujo reino é de geração em geração. 35. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade faz com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga que fazes. 36. No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e se me acrescentou uma glória maior do que nunca. 37. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba.